Olá, boa tarde. Sexta-feira, 17 de maio. O Senado agora está começando. A MP dos Portos depende agora da sanção da presidente Dilma Rousseff, que também tem o poder de vetar o texto. A matéria foi aprovada ontem na Câmara e no Senado. E o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o mandado de segurança de senadores oposicionistas, que pedia a anulação do resultado. No mandado de segurança, senadores da oposição argumentaram que faltou tempo para analisar o texto da Câmara e as quase 700 emendas. Um calhamaço dessa altura, sim, contendo todo o que veio da Câmara, né, o texto que veio da Câmara, e tendo que imediatamente começar a discussão e votação. No Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Celso de Mello, negou o pedido para anular a votação. Segundo ele, não existe norma que imponha um intervalo mínimo para votar medidas provisórias. O ministro também alega que das 678 emendas, quase todas foram propostas na comissão mista. No plenário da Câmara, houve apenas 4 mudanças. O ministro considerou que o debate sobre a medida no Congresso foi suficiente. A decisão ainda pode ser revista pelo plenário do Supremo. Não nos passa pela intenção de recorrer ao pleno, até porque nós respeitamos a posição do ministro Celso de Mello, que é um ministro acima de qualquer suspeita, claro, de grande competência e cuja opinião é respeitada por nós democratas. A MP dos Portos foi aprovada na Câmara e no Senado apenas 5 horas antes de perder a validade. Foram 50 horas de votação nas duas casas, com sessões que entraram pela madrugada, só comparáveis à Assembleia Constituinte. O texto aprovado prevê 3 tipos de portos: o público, o porto indústria, só para cargas próprias, e o privado, que também movimenta cargas de terceiros. Nos portos públicos, os contratos anteriores a 1993 vão ser prorrogados por 5 anos. Os assinados depois podem ser prorrogados uma vez pelo mesmo período do contrato, se houver investimento. E os novos podem durar no máximo 50 anos. Os portos privados não têm limite de prorrogação. O texto prevê ainda aposentadoria especial e renda mínima para os portuários, uma espécie de seguro-desemprego nos períodos de entre-safra. Só os portos públicos continuam obrigados a contratar trabalhadores avulsos pelo órgão gestor de mão de obra. A indústria brasileira, não tenho dúvida, voltará a ser competitiva, porque nós teremos uma logística muito mais eficiente e muito mais preparada para concorrer com a realidade mundial. A presidente Dilma Rousseff tem 15 dias para sancionar o texto aprovado. O governo não garante que a MP dos Portos seja assinada sem vetos. As negociações entre os aliados continuam e, se os parlamentares discordarem, ainda podem tentar derrubar os vetos aqui no Congresso. Cabe agora a coordenação política do governo, a Casa Civil e a SRI, a ministra Gleisi e a ministra Ideli, articularem juntos com as lideranças no sentido de verificar tudo que pode ser aproveitado dessa proposta que foi aprovada. Quanto menos veto, melhor. O processo legislativo, ele só se completa com o veto e depois com a apreciação do veto. Nós vamos convocar uma sessão do Congresso Nacional para declararmos prejudicados uma grande quantidade de vetos e marcarmos na sequência uma reunião com os líderes partidários para que os líderes estabeleçam as prioridades dos vetos que serão apreciados. Em entrevista hoje no Paraná, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati, disse que a prorrogação de contratos de concessão dos portos é um dos pontos que a presidente Dilma Rousseff pode vetar. E a MP dos Portos também foi debatida no plenário desta sexta-feira. Os senadores ainda falaram da renegociação da dívida previdenciária de estados e municípios e dos juros cobrados dos produtores rurais que sofrem com a seca no Nordeste, entre outros assuntos. Rubem Figueiró destacou a decisão da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado de cobrar do governo federal a recuperação do rio Taquari, no noroeste do Mato Grosso do Sul. Com excesso de areia no leito, o rio procura espaço para as águas e acaba por, entre aspas, arrombar as margens, inundando a área.
Cícero Lucena pediu atenção do governo à difícil situação financeira, porque passa a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. A referida instituição está enfrentando dificuldades financeiras de grande monta, que poderão, no limite, prejudicar irremediavelmente as nobres atividades por elas desenvolvidas. Lucena também reclamou dos altos juros cobrados dos pequenos e médios produtores rurais nordestinos vitimados pela seca. Por que é que há anistia de tantos débitos? Por que é que há desoneração de tantas causas? Por que é que há redução de tantos juros? E hoje está sendo cobrado juros extorsivos do pequeno e médio agricultor nordestino. Cristóvão Buarque protestou contra a urgência com que foi aprovada no Senado a medida provisória de modernização dos portos brasileiros. Ontem nós votamos uma boa lei, possivelmente, mas nós votamos de joelhos. Nós ontem votamos de joelhos. E isso, ainda que faça bem aos portos, ao comércio, à indústria, à agricultura, pode fazer muito mal à democracia. Porque, senador, quando o legislativo se ajoelha, a democracia se deita. E Romero Jucá celebrou a publicação da Lei 12.810, que regulamenta a renegociação das dívidas de estados e municípios com o INSS. Nos próximos 90 dias, todos os prefeitos brasileiros e prefeitas deverão ou poderão se dirigir à Receita Federal e pedir a repactuação de todas as dívidas com o INSS, parceladas ou não, para um novo sistema de parcelamento e pagamento que vai aliviar os municípios, fazendo com que os municípios tenham a capacidade de pagar essa dívida atrasada e, portanto, se manterem atualizados, pagando também mensalmente a dívida vincenda do INSS. O novo portal da Transparência do Senado foi lançado hoje pelo presidente Renan Calheiros. Com 120 mil acessos mensais, o site ganha novas ferramentas para facilitar o acesso do cidadão às informações do Senado. Esta é a primeira atualização do site criado em 2009. Com 120 mil acessos por mês, o portal ganha mais recursos para facilitar a interatividade e a navegabilidade. Entre as novidades estão um link de perguntas frequentes, acesso direto à ouvidoria e ao conteúdo do boletim administrativo do Senado, painel de controle social com medidas de transparência, eficiência e economia, inclusão de um campo para o internauta acessar o E-Cidadania, o Alô Senado e o Data Senado e ícones específicos com informações sobre concursos, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados. Na cerimônia de lançamento do novo portal, a diretora-geral do Senado destacou que o acesso às informações deve continuar a ser facilitado e apresentou um balanço do primeiro ano de vigência da Lei de Acesso à Informação. Nesse período, o Senado recebeu cerca de 27.500 pedidos de informação, a maior parte sobre assuntos administrativos. Nosso desafio daqui para frente é evoluir mais ainda, tornando este portal como um instrumento autossuficiente de resposta. Se nós continuarmos no caminho que nós vamos, eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos poder mostrar estatísticas menores, o que significa, nesse caso, que o portal foi autossuficiente para responder às demandas do cidadão. O presidente do Senado destacou o pioneirismo da Casa em ações de transparência. Quando nós assumimos, nós estabelecemos um desafio, tornar o legislativo mais transparente dos poderes. Eu conclamo a todos os poderes que sigam o rumo do legislativo para que nós tenhamos na prática a transparência que a sociedade cobra e quer. Música latino-americana, reportagens do Legislativo no país e um documentário sobre Darcy Ribeiro. Algumas estreias da TV Senado para este fim de semana. Homem de causas. Assim pode ser definido Darcy Ribeiro. O telespectador vai conhecer esta personalidade a partir do ponto de vista do próprio Darcy
e por meio de depoimentos de amigos e colaboradores. O documentário conta a história do pensador, antropólogo, professor e político, com suas inquietações e sua busca por soluções para o país. O Ecosenado traz discussões da Comissão Mista de Mudanças Climáticas sobre a prevenção e o enfrentamento de riscos em desastres naturais. Conheça ainda os debates da Comissão de Infraestrutura em 2013 sobre energia e desenvolvimento e os minérios raros que podem trazer riqueza e impacto ambiental. O Parlamento Brasil traz reportagens do Legislativo no país. No Ceará, um projeto de lei ajuda a divulgar fotos de crianças desaparecidas. Em Mato Grosso, uma parceria entre a TV Assembleia e o Inmetro garante ao público mais informação sobre os direitos do consumidor. E em Brasília, no Senado, 5 projetos propõem a redução da maioridade penal. E o Espaço Cultural apresenta o cantor brasileiro Zé Renato, a chilena Francesca Ancarola e o argentino Carlos Aguirre, que mostram a integração cultural da América Latina no projeto La Negra, entre toadas e milongas, em homenagem a Mercedes Sosa. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo ya, a pesar de todo, mi amor, yo quero vivir. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.